Todo mundo fala sobre o Hexa. Todo mundo sonha com o dia em que a taça volta para casa depois de 24 anos de espera. Mas quase ninguém está olhando com atenção para o caminho que o Brasil vai ter que percorrer até a final. E quando você para analisar esse caminho com frieza, a primeira coisa que vem na cabeça é: isso aqui não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não. Pode até parecer que o Brasil está numa zona tranquila, liderando o grupo, com o mata-mata à vista. Mas o que está vindo pela frente tem tudo para ser o mundial mais exigente da história da seleção brasileira. Se você acompanha a seleção brasileira nesta Copa e quer entender tudo o que está por vir, já se inscreve no canal agora, porque vamos acompanhar cada passo do Brasil até a final. A gente não vai perder nada. Vamos começar pelo começo, pelo que já aconteceu, porque o passado recente diz muito sobre o presente da seleção. Na estreia contra Marrocos, o Brasil não jogou mal, mas também não jogou bem. Foi aquele tipo de partida em que você sente que a engrenagem ainda está fria, que os jogadores ainda estão se adaptando ao ritmo do Mundial, que a pressão de carregar 215 milhões de pessoas nas costas ainda pesa. O Brasil abriu o placar, criou chances e aí levou o empate de Saibari. Aquele mesmo Saibari que depois marcou o gol mais rápido da Copa toda contra a Escócia. Ou seja, o Brasil ficou em 1-1 com uma seleção marroquina que depois mostrou ser muito mais do que um simples adversário do grupo. Esse empate caiu como um balde de água fria para muitos torcedores. E carregou uma mensagem silenciosa. Esse Brasil ainda não convenceu. Aí veio o jogo contra o Haiti. E foi diferente. A seleção entrou em campo mais solta, mais decidida, e a partir dos 20 minutos o time simplesmente atropelou os haitianos. Vinícius Júnior participou do primeiro gol. Matheus Cunha empurrou para o fundo da rede. E depois marcou mais um, cravando no ângulo. No final, 3-0, e o Brasil subiu para a liderança do Grupo C. Mas foi uma coisa que um analista frio precisa dizer. O Haiti é o Haiti. Não diminui o resultado, não tira o mérito da seleção, mas a grande prova ainda estava por vir. E essa prova tem nome e data marcada. Brasil contra a Escócia, dia 24 de junho. Esse jogo é muito mais do que uma última rodada de fase de grupos. Esse jogo é uma decisão antecipada. Uma final dentro do grupo. Porque quem terminar em primeiro lugar no Grupo C vai ter um caminho no mata-mata completamente diferente de quem terminar em segundo. E essa diferença pode ser a diferença entre chegar à final ou ser eliminado antes das semifinais. A Escócia chegou a esse jogo com 3 pontos. Venceu o Haiti na estreia e perdeu para Marrocos na segunda rodada com um gol lá no começo do jogo. Mas a Escócia não é time para se subestimar. Andrew Robertson, Scott McTominay, Che Adams são jogadores de altíssimo nível, que atuam nas melhores ligas do mundo e que vão para o campo com a consciência de que precisam de uma vitória para sonhar com a classificação. Quando você coloca 2 times num cenário desses, a tensão é máxima. A Escócia vai atacar. O Brasil vai precisar defender e contra-atacar com velocidade. E qualquer vacilo da zaga brasileira pode custar caro. Agora você vai entender por que terminar em primeiro ou segundo no grupo muda absolutamente tudo no caminho do Brasil até a final. Se o Brasil terminar em primeiro lugar no Grupo C, na fase dos 1-6, avos de final, vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Tudo bem, é um adversário administrável. Mas a partir daí, nas oitavas de final, pode aparecer no caminho o vice-líder dos grupos E ou I. E o Grupo E tem Alemanha. O Grupo I tem França. Pensa bem nisso. Se o Brasil terminar em primeiro, ainda assim pode encontrar a Alemanha ou França nas oitavas de final. Nas oitavas, antes das quartas, antes das semifinais. E se terminar em segundo lugar? Aí o caminho fica ainda mais íngreme. O primeiro confronto seria contra o líder do Grupo F, que pode muito bem ser a Holanda. E nas oitavas a situação muda, porque do lado do segundo colocado do Grupo C, o chaveamento aponta para rivais que podem incluir Espanha e França. Ou seja, terminar em segundo pode colocar o Brasil num lado da chave onde as potências europeias se concentram. O pior caminho possível para o Brasil existe, e ele é assustador. Imagina isso. Holanda nos 1-6, avos, Alemanha nas oitavas, Argentina nas quartas e França na semifinal. Cada jogo uma parede, cada rodada uma batalha contra uma das melhores seleções do planeta. Esse caminho não é impossível. Ele está ali, desenhado no chaveamento, esperando por uma combinação de resultados para se concretizar. O Brasil sobreviveria a isso?
Teria mental suficiente para bater a Alemanha, depois a Argentina, depois França e ainda chegar à final? Essa é a pergunta que vai testar o limite deste grupo. Mas também existe o melhor caminho, e ele tem que ser dito com a mesma honestidade. Se o Brasil terminar em primeiro, limpar os 1-6, avos contra Japão ou Tunísia, e o chaveamento for generoso nas rodadas seguintes, a seleção pode chegar nas quartas de final sem ter enfrentado nenhuma das maiores potências. Isso daria ritmo ao time, confiança ao grupo e colocaria o Brasil exatamente onde todo brasileiro quer. Nas quartas, nas semis e depois na final em Nova York no dia 19 de julho. Se você sonha com o Hexa, esse canal foi feito para você. Se inscreve aqui e ativa o sininho porque nós vamos cobrir cada jogo, cada análise, cada momento emocionante desta Copa do Mundo. Agora preciso ser honesto sobre o que esse Brasil precisa melhorar. Porque falar só do potencial sem falar das fragilidades seria desonesto com quem está aqui acompanhando de verdade. A defesa precisa ser mais sólida. O empate contra Marrocos mostrou que a linha defensiva ainda sofre com bolas longas e jogadores velozes nas costas. O Brasil levou gol de um cruzamento que deu para evitar. Em jogos de mata-mata, contra seleções mais poderosas, essa fragilidade pode custar a classificação. Ancelotti vai precisar ajustar o posicionamento dos zagueiros e o comportamento dos laterais nas jogadas de bola parada. No ataque, o potencial existe e é enorme. Vinícius Júnior está em boa fase. Rafinha tem liderança técnica. Matheus Cunha mostrou que quer ser protagonista nesta Copa. Mas o time ainda depende muito de lampejos individuais para criar perigo real. A construção coletiva, as triangulações no terço ofensivo, o movimento sem bola dos atacantes, tudo isso ainda tem espaço para evoluir. E vai precisar evoluir se o Brasil quiser vencer times como a Alemanha ou a Argentina em jogos de 90 minutos, onde cada detalhe conta. E tem um fator que vai acima de tudo: a mentalidade. Essa geração nunca ganhou uma Copa. Esse grupo carrega o peso de 24 anos de expectativa. Quando o marcador travar, quando o adversário pressionar, quando o jogo ficar feio e difícil, quem vai ter a frieza para resolver? Esse é o teste que o mata-mata vai aplicar. E só os melhores passam. A boa notícia é que o Brasil está lá, classificado, liderando o grupo, com jogadores de altíssimo nível em campo e um técnico campeão da Champions League no banco. Carlo Ancelotti já venceu tudo o que é possível vencer no futebol de clubes. Uma Copa do Mundo seria o capítulo final de uma carreira lendária. E você pode apostar que ele sabe disso. O Brasil continua vivo na luta pelo Hexa. A seleção está de pé, olhando para o caminho que tem pela frente. E esse caminho vai exigir tudo. Vai exigir qualidade técnica, tática, física e mental. Vai exigir que Vinícius jogue como nunca jogou, que a defesa feche o jogo quando precisar. E que o grupo entenda que nenhum adversário vai se render facilmente nesta Copa. Uma coisa está clara: o caminho do Brasil até a final vai ser muito mais duro do que muita gente imagina. E é exatamente por isso que cada jogo vai ser uma emoção diferente, um teste diferente, uma história diferente. Se você quer estar aqui quando o Brasil jogar cada um desses jogos decisivos, já se inscreve no canal. A gente vai estar aqui, analisando, discutindo e vivendo cada segundo desta Copa junto com você. E aí, para fechar, na sua opinião, qual seleção representa o maior perigo para o Brasil nesta Copa do Mundo? Argentina, França, Alemanha, Inglaterra? Comenta aqui embaixo, porque essa resposta vai definir muito sobre o que está por vir.